É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, essa ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical ao longo da semana, ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos nas lições bíblicas que nós disponibilizamos também no site do portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical e ali coloquem a sua pergunta. Acessem também outros textos de apoio e outras videoaulas que nós disponibilizamos os links nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, ali no site do portal Escola Dominical, lá embaixo você tem ali escrito Facebook, Twitter, você pode ali clicar e você já vai ser levado à nossa rede social, onde o irmão poderá acessar aos links de outras videoaulas, de outros textos de apoio, inclusive de outras faixas etárias. E no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão poderá assistir à transmissão ao vivo da aula ministrada no estudo dos professores e amigos do portal Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas tudo isso é a preparação para a Escola Bíblica Dominical, que é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. E evangelização é o tema deste terceiro trimestre de 2016. O desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. O nosso comentarista é o pastor Claudionor Correia de Andrade, consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E neste terceiro bloco do trimestre, quando nós estamos estudando os aspectos específicos da evangelização, hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título A Evangelização das Crianças. Hoje estaremos falando do evangelismo infantil. E nós iniciamos esta aula com uma citação do Manual de Evangelismo do saudoso pastor Valdir Nunes Bíssego, Manual de Evangelismo que faz parte da coleção Ensino Teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Diz o nosso querido e amado irmão Valdir Nunes Bíssego: geralmente, quando se ouve falar em evangelização, a primeira coisa que nos ocorre é ganhar a mocidade e os adultos para Cristo, e as crianças ficam esquecidas. Embora para alguns o assunto possa não parecer tão importante, verificaremos que evangelizar crianças é lançar a semente num campo muito fértil, cujos frutos serão dos mais extraordinários. Como diz o pastor Valdir Bíssego, as crianças são desconsideradas, as crianças são esquecidas, mas elas também precisam ser evangelizadas. Esta desconsideração das crianças é algo muito antigo, é um dado cultural que vem lá do começo da história da humanidade. Na própria Bíblia Sagrada nós vemos essa desconsideração. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 37, nós encontramos o seguinte: assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Quando Moisés vai dizer quantas pessoas saíram do Egito, quantos israelitas saíram do Egito, ele despreza as mulheres e as crianças. Eles falam que foram 600.000 homens, sem contar os meninos. Os meninos, as crianças,
não eram sequer contadas. Mas nós encontramos isso também no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mateus também, quando vai dizer a respeito da multiplicação dos pães, que é a primeira multiplicação dos pães, ele diz que comeram quase 5.000 homens. Mas as mulheres e as crianças não eram sequer contadas. Então nós vemos que é um dado cultural, é algo que está impregnado na humanidade, esta desconsideração para com as crianças. E essa desconsideração nos leva, quando falamos em evangelização, a desprezar as crianças. Mas se os homens desprezam as crianças, desde a antiguidade, Deus não despreza as crianças. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, ele não despreza nem menospreza ninguém, muito menos as crianças. Ele leva as crianças em alta conta, bem ao contrário do que faz o homem. E nós temos alguns elementos bíblicos que nos mostram a consideração que Deus tem para com as crianças, para com os pequeninos. Quando o povo de Israel, por sua incredulidade, se rebelou contra Deus e acabou acreditando no relatório dos 10 espias, que eram contrários à possibilidade de o povo entrar na terra de Canaã, Deus condenou aquela geração a morrer no deserto. É o que nós vemos lá em Números, capítulo 14, versículo 31. Em Números 14 e 31, nós lemos: mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Quando Deus condenou aquela geração, ele poupou todos os que tinham 20 anos para baixo, o que incluía as crianças. Em Deuteronômio 1 e 39, Moisés relembra este episódio para os filhos de Israel. E vossos meninos, de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Então os irmãos vejam que Deus preservou as crianças e fez com que aquelas crianças, daquele povo rebelde e incrédulo, entrasse na terra prometida. Numa figura, aliás, daquilo que Jesus falaria mais tarde, das tais é o reino dos céus. Então Deus teve as crianças em consideração, e por elas serem inocentes, não sabendo nem bem nem mal, ele as poupou e as fez entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Um outro elemento que nos mostra que Deus leva em consideração as crianças, ao contrário do ser humano, é que quando Deus escolheu a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal, ele contava entre os sacerdotes e os levitas as crianças. Quando ele mandou numerar o povo, ele mandou numerar o povo de todas as tribos, de 20 anos para cima. Mas, quando foi para contar a tribo de Levi, ele mandou incluir as crianças. É o que a gente lê lá em Números, capítulo 26, versículo 62. E os que foram deles contados foram 23.000. Todo varão da idade de 1 mês para cima,
porque esses não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Deus mandou que se contassem os homens de 1 mês para cima. Ou seja, na tribo sacerdotal, na tribo de Levi, as crianças também eram consideradas como sacerdotes. Prova de que Deus considerava as crianças. Mas ainda em Deuteronômio, capítulo 29, nós vamos ver Deus mais uma vez considerando as crianças. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 10. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Na hora de fazer o concerto com o povo, Deus incluiu as crianças. As crianças também eram consideradas por Deus como integrantes do povo. Lá em Deuteronômio ainda, capítulo 31, versículo 12, nós encontramos a seguinte palavra: ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. A cada 7 anos a lei tinha que ser lida para todo o povo, inclusive para as crianças. Deus jamais excluiu as crianças do concerto com ele, jamais excluiu as crianças do seu povo. Lá em Josué, capítulo 8, versículo 5, nós também encontramos esta consideração de Deus para com as crianças. E disse aos homens de Sucote, aliás, desculpe, Josué, né? Eu estou lendo Juízes, Josué 8 e 5. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos chegaremos à cidade. E será que quando nos sair ao encontro quanto dantes, fugiremos diante dele? Aliás, desculpe-me aqui mais uma vez, é 8h35 de Josué. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Então nós vemos aqui, irmãos, que quando foi lida a lei de Moisés e feito o pacto palestiniano lá no Monte Gerizim, no Monte Ebal, as crianças também foram chamadas para ouvir. As crianças eram consideradas parte do povo por Deus. Ele não desconsiderava as crianças, ele levava as crianças em consideração. Já no tempo do segundo, o templo, lá no livro de Neemias, no capítulo 12, no versículo 43, quando nós temos a celebração pela reconstrução de Jerusalém, pela reconstrução dos muros de Jerusalém, quando terminou aquela obra, o povo fez uma festa, celebrou, louvou a Deus, as crianças estavam incluídas. Lá em Neemias capítulo 12, versículo 43.
e sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Então nós vemos claramente, através destas passagens, que Deus sempre considerou as crianças, que Deus sempre levou em conta as crianças, e por isso nós não podemos desprezá-las quando o assunto é evangelização. As crianças estão incluídas na ordem, na grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. As crianças estão envolvidas nesta ordem de Jesus. Por isso nós não podemos desprezá-las. Por isso nós não podemos esquecê-las, como disse o pastor Valdir Bissen. Jesus, ele confirma esta consideração divina para com as crianças. Quando nós vemos o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus nunca se esqueceu das crianças, sempre levou as crianças em conta. Lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 13, Mateus registra um episódio que é repetido em Marcos 10, 13 a 16 e em Lucas 18, 15 a 17. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Houve um episódio no ministério de Jesus em que, muito provavelmente, os pais de algumas crianças trouxeram as crianças para que Jesus as abençoasse, para que Jesus impusesse as mãos sobre elas. E os discípulos, dentro daquela mentalidade de desconsideração das crianças, quiseram impedir, repreenderam, reclamaram, deram bronca nos pais, porque Jesus não teria tempo para lidar com as crianças. Mas quando Jesus viu os discípulos impedindo as crianças de irem até ele, foi Jesus quem repreendeu os discípulos e disse: olha, não impeçais as crianças de vir até mim, porque delas é o reino dos céus. Jesus quer que as crianças venham ao seu encontro. Jesus quer que as crianças sejam por eles abençoadas. Nós não podemos impedir as crianças de ir até Cristo. E Jesus ainda vai além. Disse que delas é o reino dos céus. A criança é a figura do crente. A criança é tão levada em consideração por Deus porque ela simboliza quem é o salvo, quem é o crente. E aí nós vemos mais uma prova da consideração que Jesus deu às crianças. Porque Jesus disse que se nós não formos crianças, jamais entraremos no reino de Deus. É o que está aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículos 2 a 5. O que é repetido em Marcos 9, 33 a 37 e Lucas 9, 46 a 48. Olha o texto. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Jesus levava em conta tantas crianças que ele diz que a criança é a figura do salvo. Por quê? Porque a criança ela é inocente. A criança ela é crédula. A criança ela é sincera e é verdadeira. E o salvo, irmãos, ele precisa ser assim.
Ele precisa ser uma pessoa inocente, uma pessoa que não tem maldade, uma pessoa que seja crédula, uma pessoa que confie em Deus, que não desconfie de Deus, uma pessoa humilde, uma pessoa que não é orgulhosa, uma pessoa que não se acha dona de si, uma pessoa que reconheça a sua dependência, como são as crianças. E Jesus ainda disse que quem recebe uma criança, quem acolhe uma criança, quem considera uma criança, está acolhendo, considerando e recebendo o próprio Jesus. Por isso, nós não podemos, de maneira alguma, desconsiderar as crianças. Nós não podemos, de maneira alguma, desprezar ou menosprezar a criança, notadamente no cumprimento da grande comissão. Mas ainda existe uma terceira passagem no ministério de Jesus, em que ele revela toda a consideração que ele tem pelas crianças. Mateus capítulo 21, versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe, ouves os que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Jesus estava entrando em Jerusalém de forma triunfal. Foi a única vez em que a multidão reconheceu que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E quem é que louvava a Jesus como Messias, dizendo hosanas ao filho de Davi? Eram as crianças. As crianças é que estavam louvando a Deus, reconhecendo que Jesus era o Cristo. E os principais dos sacerdotes ficaram indignados com aquilo e queriam que Jesus calasse as crianças. Mas Jesus citou o Salmo de número 8 e disse que é da boca das crianças que vem o perfeito louvor. Irmãos, como podemos desconsiderar as crianças se é delas que vem o perfeito louvor? E por que o louvor das crianças é perfeito? Porque elas são inocentes, são crédulas, são humildes e fazem questão de expressar a sua dependência. É por isso que o menino, a criança, ela é a figura do servo de Deus. Nós temos que ser como crianças. E se nós temos que ser como crianças, é uma prioridade levarmos as crianças aos pés do Senhor Jesus. Evangelizarmos as crianças para que elas, que já são a figura do servo de Deus, possam efetivamente servir a Deus. O servo de Deus ele é chamado de criança. Lá no Salmo 34. No Salmo 34, no versículo 11, nós encontramos o seguinte, neste Salmo de Davi. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Os servos de Deus, aqueles que Deus quer ensinar, aqueles que são tementes a Deus, eles são chamados de meninos, eles são chamados de crianças. Beda, um monge inglês que viveu no século VIII, século VII, século VIII, ele assim explicou a respeito desta consideração das crianças. Não podeis entrar no reino de Deus se não tendes a inocência e pureza de ânimo da criança. Ou bem,
devemos receber o reino de Deus, isto é, a doutrina do Evangelho, como a criança. Porque a criança, quando aprende, não contradiz nem se opõe com discursos ao que a ensina, senão que recebe com fé o que se lhe ensina, obedecendo com temor. Assim nós devemos receber a palavra de Deus, obedecendo humildemente e sem nenhuma contradição. É por isso que a criança, ela é a figura do servo de Deus. É por isso que nós devemos ser como as crianças. E como as crianças recebem o Evangelho, por causa da sua inocência e pureza de anjo, sem contradição, com pureza, com inocência, com temor, nós devemos evangelizá-las. É por isso que o pastor Valdir Bíssigo disse que é uma terra fértil a criança, porque ela já tem a predisposição de receber com sinceridade, com temor, com humildade e com fé a palavra de Deus. Mas por que as crianças são desconsideradas na evangelização? Porque existem dois pensamentos errados a respeito das crianças e da sua condição diante de Deus, que desestimulam, desincentivam a sua evangelização. Então existem dois conceitos errados que existiram ao longo da história da igreja, e esses dois conceitos errados, esses dois pensamentos errados, fazem com que as pessoas não se interessem por evangelizar as crianças. O primeiro conceito errado é de que as crianças já nascem com o pecado original. E por isso elas precisam ser batizadas para se retirar o pecado delas. E em sendo batizadas, elas já estão livres do pecado. Olha, e se já estão livres do pecado, não precisam ser evangelizadas. Esse é um pensamento equivocado, porque confunde o pecado original com um efetivo pecado. As pessoas interpretam errado o Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5, Davi, quando confessa o seu pecado, ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esta passagem mostra que o ser humano ele tem uma natureza pecaminosa. É o que a gente lê lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete é o segundo justo entre os filhos de Adão que a Bíblia menciona. A Bíblia menciona Abel, que foi morto por Caim, e em lugar de Abel, a Bíblia diz que Deus deu a Adão Sete, quando ele tinha 130 anos. E foi Sete que começou a invocar o nome do Senhor. Ele era um homem justo, que deu início a uma linhagem piedosa, mas ele era de natureza pecaminosa. A Bíblia diz que ele foi gerado à imagem e semelhança de Adão. Portanto, ele era um pecador. Porque Adão, quando teve Sete, já estava no pecado. É por isso que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 5 e 12, ele diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todo ser humano nasce à imagem e semelhança de Adão. Nasce com a natureza pecaminosa. Ele nasce um pecador. Como diz Davi, ele é concebido em pecado. Mas isso não quer dizer que ele já pecou. Ele tem a natureza pecaminosa. Quando uma criança é concebida, ela tem a natureza pecaminosa. Mas ela só peca depois que ela adquire a consciência. Quando ela começa a entender o que é bem e o que é mal, é o momento que ela adquire a consciência, é quando ela começa a saber o que é bem e o que é mal, é neste momento que ela peca, porque ela já tem uma natureza pecaminosa. Ela possui nela o que Paulo chama de carne, esta inclinação para o pecado, esta inclinação para a morte. Mas quando a criança é concebida, quando a criança nasce, ela ainda não pecou. Então, este pensamento de que a criança já nasce pecando, não é verdade. Ela nasce com a natureza pecaminosa. Por isso não se batiza crianças. Esse costume de batizar crianças é um costume antigo. Os católicos romanos gostam muito de mostrar que já lá no século I há notícia de batismo de crianças. E nós não iremos objetar isso. Desde o século I havia este costume de batizar crianças, mas é um costume que vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o homem é concebido em pecado, mas a palavra de Deus não diz que o nascimento ou a concepção é um pecado. Não. A pessoa só peca depois que ela adquire a consciência. É por isso que Jesus disse que as crianças, das tais é o reino dos céus. E é por isso que Jesus diz que se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino do céu. Por que ele diz como criança? Porque a criança, embora tenha a natureza pecaminosa, ela, enquanto está na inocência, ela não tem pecado. Ela tem a natureza pecaminosa. Ela irá inevitavelmente pecar. A partir do momento em que ela saber o que é o bem e o que é o mal, ela escolherá o mal, porque ela tem a natureza de Adão. Mas enquanto ela não sabe o que é bem e o que é mal, embora ela tenha a natureza pecaminosa, ela não tem pecado. É por isso que nós temos que ser como crianças. O salvo, ele também tem a natureza pecaminosa. Mas como ele foi perdoado por Jesus, como ele nasceu de novo, ele não tem pecado. Embora ele tenha a natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa que está crucificada com Cristo. Mas como ele não tem pecado, ele vai entrar no céu. Embora ele tenha a natureza pecaminosa. É por isso que nós somos comparados às crianças. A criança, ela tem natureza pecaminosa, embora ela não tenha pecado. Quando se acha que a criança já tem pecado quando nasce, e que o batismo tira este pecado dela, então se chega à seguinte conclusão: não precisa evangelizar a criança. Porque ela tinha pecado, o batismo já tirou o pecado, então ela não precisa ser evangelizada. Então esse pensamento equivocado, que é ensinado pela Igreja Romana, e é ensinado também pelos presbiterianos, pelos luteranos, que praticam o batismo infantil, faz com que as pessoas achem que a criança não precise ser evangelizada. Mas este pensamento não é o que a Bíblia ensina. Mas tem um outro pensamento
que também faz com que se desestimule a evangelização das crianças. É o outro oposto. É achar que as crianças são puras, são como anjos. Aliás, é natural, é normal, quando morre uma criança pequena, as pessoas chamarem, é um anjinho. Ele é um anjinho. Ele virou um anjo. É uma crendice que existe por aí. Né? Se chamam as crianças mortas pequenas de anjinhos. Se a criança ela é pura, ela é como um anjo, ela também não precisa ser evangelizada. Porque ela já é pura, ela já está salva. Então ela não precisa do evangelho. É outro pensamento errado. Porque como nós vimos aqui, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A criança ela tem a natureza pecaminosa. E quando ela chegar à consciência, ela pecará inevitavelmente. E é por isso que ela precisa ser evangelizada. Jesus disse, olha, não impeçam as crianças de vir até mim. Elas precisam ir ao encontro de Jesus. Enquanto elas são inocentes, elas não têm pecado. Mas, na verdade, elas pecarão. E por isso elas precisam, o quanto antes, conhecer Jesus, para se arrepender dos pecados, para saber que Jesus é o Salvador, para obter o perdão do pecado que ela inevitavelmente cometerá. Porque quando nós chegamos à consciência, nós, sabendo o que é o bem e o mal, nós escolhemos o mal e rejeitamos o bem. Só Jesus foi o contrário. Porque Jesus não foi criado à imagem e semelhança de Adão. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E por isso, quando ele chegou à consciência, ele fez o contrário do que nós fazemos. Ele escolheu o bem e rejeitou o mal. É o que a gente lê lá no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos 15 e 16. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de Quitim-Fadas será desamparada dos seus 2 reis. Isaías, profetizando a respeito de Jesus, disse que quando Jesus adquirisse a consciência, ainda criança, ele escolheria o bem e rejeitaria o mal. Porque ele não foi criado à imagem e semelhança de Adão. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. É por isso que ele é chamado do segundo Adão, do último Adão. Porque, a exemplo de Adão, ele foi gerado sem natureza pecaminosa. Mas as crianças não. As crianças, elas são geradas com a natureza pecaminosa. Por isso elas precisam ser evangelizadas. Então esses 2 pensamentos dispensam a evangelização. Aqueles que dizem a criança já nasce com pecado e o batismo tira o pecado. Então ela não precisa ser evangelizada. Mas é mentira. Primeiro porque ela não nasce com pecado. Ela nasce com a natureza pecaminosa. Segundo, porque o batismo não tira pecado. O batismo é uma confissão pública de quem já teve os seus pecados tirados por Jesus. É Jesus quem tira os pecados, não é o batismo. O batismo é apenas uma confissão pública em que, diante de Deus e dos homens e da igreja, alguém diz, eu já tive os meus pecados tirados por Jesus. E o outro pensamento é que a criança é pura, é como um anjo. E, portanto, se ela não tem pecado, ela não precisa ser evangelizada. Ela já está salva. Também é um pensamento errado. Porque a criança não tem pecado até adquirir a consciência. Mas ela tem a natureza pecaminosa.
ela inevitavelmente pecará quando adquirir a consciência. E por isso ela precisa ser evangelizada, porque ela precisa se arrepender dos seus pecados quando os cometer e encontrar o Salvador. É por isso até, irmãos, que nós vemos o trabalho que tem o diabo para tirar a inocência das crianças. O diabo, ele trabalha incansavelmente para retirar a inocência das crianças. Justamente porque ele sabe que enquanto a criança está inocente, ela não tem pecado. Mas quando ela perde a inocência, ela inevitavelmente pecará. Daí o trabalho que o diabo tem tido, irmãos, para tirar a inocência das crianças. Nós vemos aí na mídia a erotização infantil, como se procura tirar a inocência das crianças, incutir na mente das crianças a maldade, em cada vez mais na idade mais tenra, como a mídia tem trabalhado para tirar a inocência das crianças. Nós vemos hoje aí os desenhos animados, que um pastor até escreveu um livro muito próprio, né? Os demônios animados. Esses desenhos animados hoje são verdadeiros demônios animados. Nós temos aí o ministério do pastor Josué Irion, onde ele mostra como o satanismo está envolvido em grandes indústrias de entretenimento, como a mídia toda é trabalhada para perverter a mente das crianças, para ensinar a maldade às crianças. Por que que o diabo se preocupa tanto em tirar a inocência das crianças? Porque o trabalho dele é matar, roubar e destruir. Está lá em João 10:10. Lá em João 8:44, Jesus diz que ele é homicida desde o princípio. E ele sabe que as crianças têm a natureza pecaminosa. E que, perdendo a inocência, elas pecarão. E que em pecado, elas irão para a perdição. Enquanto nós nos esquecemos das crianças e desprezamos a evangelização das crianças, o diabo está trabalhando para perverter as nossas crianças, para jogar as crianças o quanto antes no pecado e na perdição. Daí a importância, irmãos, que nós devemos ter na evangelização das crianças. Porque como a criança, como disse Beda, e nós lemos aqui, Beda disse que as crianças elas recebem o evangelho com muito mais fé, muito mais amor, muito mais temor, porque elas já têm uma predisposição diante da sua inocência de servir a Deus. Mas nós desprezamos as crianças. E o inimigo tem investido na perversão das crianças. Eu diria até, irmãos, que além de considerar as crianças, nós temos que colocar prioridade na evangelização das crianças. Quando nós vamos à Constituição do Brasil, lá no artigo 227 da Constituição, é dito que as crianças têm prioridade na defesa dos seus direitos. A Constituição do Brasil diz que as crianças, elas têm prioridade nos seus direitos. Os direitos das crianças prevalecem sobre os direitos de todos os outros aqui no Brasil. Se na lei humana as crianças têm prioridade, por que é que nós não damos prioridade às crianças no trabalho da evangelização? Pensemos nisso. As crianças merecem prioridade. E nós estamos como os discípulos de Jesus, querendo impedir as crianças
de ir à presença de Deus, de ir até o encontro com Jesus. Por que que nós devemos evangelizar as crianças? O pastor Valdir Bissego, ele dá algumas razões para nós evangelizarmos as crianças. O primeiro lugar, porque as crianças de hoje são os homens do amanhã. Se nós não evangelizarmos as crianças, nós comprometemos a igreja na próxima geração. As crianças de hoje serão os homens do amanhã. Se nós não pregarmos o evangelho para as crianças, nós estamos colocando em risco a continuidade da pregação do evangelho no futuro. Pregando as crianças de hoje, nós já garantimos uma futura geração conhecedora da palavra de Deus. Mas diz o pastor Valdir Bissego que também nós devemos evangelizar as crianças, porque ainda o coração das crianças não foi ocupado por nada mal deste mundo. A criança ela está na inocência, ela não tem maldade. Assim que ela adquire a consciência, ela peca. Mas ainda ela não está totalmente pervertida. Nós temos ainda um terreno fértil, um terreno que ainda não foi totalmente prejudicado pelas ervas daninhas deste mundo, do pecado, da maldade. É por isso que o diabo procura perverter as crianças o mais cedo possível para contaminá-las e enchê-las de pecado e de um abismo seguindo outro abismo. Mas a criança, quando ela sai da inocência, embora ela peque, ela ainda não está totalmente envolvida pelo pecado. Por isso, nós devemos evangelizá-las, porque ainda o mal não ocupou todo o espaço que quer ocupar naquela vida, na vida daquele pequeno. E por isso, nós podemos resgatá-la com mais facilidade, porque ainda há repercussão do tempo da sua inocência. Ela ainda não tem um território totalmente ocupado pelo maligno. Mas nós também devemos evangelizar as crianças, porque quando nós evangelizamos a criança, nós antecipamos a sua entrega à própria sorte. É verdade que o caráter de uma criança, a personalidade de uma criança, ela é moldada até os 3 anos de idade. Mas o seu caráter, que depende do convívio, ele ainda se forma. A criança é uma pessoa em formação. Ainda demora alguns anos para que ele se cristalize. E é nesse momento que nós devemos evangelizar o ser humano. Enquanto ele é criança, enquanto ainda não está consolidada a maldade e o pecado, enquanto o pecado e a maldade não trouxe efeitos danosos e não trará consequências danosas. Pastor Valdir Bissego, ele diz assim, olha, ele diz que enquanto não se forma na criança uma ideia errada a respeito de Deus, enquanto o mundo não cria nessa criança uma mentalidade anticristã, antibíblica, é o momento que nós temos de atuar. É uma ocasião favorável para nós levarmos a verdade a respeito de Deus e da eternidade para as crianças. Porque elas ainda não foram educadas, não foram pervertidas pelo sistema educacional, pelo sistema mundano. É por isso que nós devemos levar as crianças à verdade do Evangelho, antes que o mundo roube a mente desta criança e a perverta. Tanto é assim, irmãos, que a gente vê, por exemplo, o esforço que tem, por exemplo, os muçulmanos com as chamadas madraças, né? Principalmente ali no Paquistão, no Afeganistão, ali no Talibã,
Como os extremistas muçulmanos procuram desde cedo doutrinar as crianças, incutir na mente das crianças as suas ideias extremistas, as suas ideias de jihad, de guerra santa, de terrorismo, porque eles sabem que as crianças são uma mente fértil, uma mente em formação, e que se nós jogarmos as informações ainda durante a formação desta mente, isso será consolidado e será muito mais difícil de fazê-la mudar de ideia. E enquanto eles correm atrás das crianças, a igreja tem desprezado as crianças. Lenin, o grande líder comunista, o líder da Revolução Russa, o criador da União Soviética, ele fala a respeito disso. Olha o que diz Lenin. Ele diz assim, ele ensinando os comunistas como os comunistas deviam agir. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. E ele ainda disse, dai-me 4 anos para ensinar as crianças, e as sementes que terei plantado jamais serão erradicadas. Lenin dizia, se me derem as crianças, em 4 anos eu monto uma mentalidade comunista na mente das crianças e estas sementes jamais serão erradicadas. É isso que o diabo tem feito. E a igreja não pode desprezar as crianças. Se nós nos omitirmos em evangelizar as crianças, o diabo, através dos comunistas, através dos extremistas muçulmanos, irão forjar uma mentalidade anticristã, contrária a Deus, na mente das crianças, e será muito mais difícil evangelizá-las. Pastor Valdir Bíssigo também diz que a criança deve ser evangelizada porque ela é uma flor nova. E é bonita a imagem que ele dá. Se você, por exemplo, pegar sua namorada e levar flores para sua namorada, certamente ela ficará feliz. Mas ela vai ficar mais feliz se você mandar flores velhas e murchas ou se você entregar para ela flores novas, flores viçosas. Logicamente que a sua namorada ficará feliz por receber flores novas, flores viçosas, e não flores velhas ou flores murchas. É por isso que nós devemos evangelizar as crianças. Porque quando nós ganhamos as crianças para Jesus, nós estamos entregando para Jesus flores novas, flores viçosas. E não flores murchas ou flores velhas. Que é o que nós fazemos quando ganhamos pessoas de idade avançada ou de já uma idade adulta para o Senhor Jesus. Lógico que Jesus fica alegre com todas, tanto pessoas velhas, novas, mas quando nós levamos crianças para Jesus, Jesus fica mais alegre. Eu me lembro, certa feita, de uma pregação do saudoso missionário Eurico Bergsten, o último grande missionário sueco das Assembleias de Deus. Né? Na verdade, ele é finlandês, mas foi mandado pela Igreja da Suécia. Eurico Bergsten disse que um dia ele estava num culto, fez o apelo e se aceitar a Jesus um adulto e uma criança. E aquele adulto e aquela criança vieram à frente para orar. E o dirigente daquela igreja virou para o pastor Eurico Bergsten, para o missionário Eurico Bergsten, e disse para ele, olha, realmente hoje aceitou uma alma e meia para Jesus.
querendo dizer que o adulto era uma alma inteira e a criança era uma meia alma. O missionário Eurico Baxter não teve dúvida. Ele virou para o dirigente daquela igreja e disse: você tem razão. Hoje aceitou uma vida e meia para Jesus. A criança tem uma vida inteira à disposição do Senhor Jesus. Enquanto que o adulto só tem meia vida e olha lá para Jesus. Uma criança que é ganha para Jesus é uma vida inteira que se coloca nas mãos do Senhor. Por isso que ele é uma flor nova. Por isso que isso dá mais alegria ao Senhor Jesus. Por isso que as crianças têm de ter prioridade na sua evangelização. E o pastor Valdir Bíssigo diz que também devemos evangelizar as nossas crianças, ensiná-las a palavra de Deus, antes que elas sejam desvirtuadas nas escolas. Quando o pastor Valdir Bíssigo escreveu isso, há cerca de 20 a 30 anos atrás, ele não sabia o que nós iríamos ver nos dias de hoje. Hoje o nosso sistema educacional é totalmente voltado para a perversão das nossas crianças. Notadamente, durante esses 13 anos em que nós vivemos sob o governo do PT, isso ficou bem claro. As nossas escolas hoje são verdadeiros centros de perversão. Nossas crianças saem do ensino fundamental sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer as 4 operações aritméticas. Não sabem ler, não sabem escrever, não sabem somar, dividir, multiplicar ou subtrair. Mas usar camisinha sabem. Masturbar-se sabem. Porque é isso que se ensina nas escolas hoje. Nós vemos aí essas grandes figuras que Deus tem levantado aqui em nosso país para enfrentar este estado de coisas. A doutora Marisa Lobo, a doutora Damares Alves, o doutor Guilherme Schelber. São homens e mulheres que Deus tem levantado para denunciar este estado de coisas. E por isso, mais do que nunca, nós temos que evangelizar as nossas crianças, ainda antes que elas entrem nas escolas, se bem que isso já está um pouco difícil, porque o governo agora exige que as crianças entrem com 4 anos na escola, exatamente para pervertê-las o mais cedo possível. Mas nós devemos evangelizar as crianças, ensinar a palavra de Deus, para que isso seja um antídoto ao veneno que é ensinado nas escolas. Como as crianças devem ser evangelizadas? Em primeiro lugar, as crianças devem ser evangelizadas dentro de uma linguagem acessível a elas, uma linguagem que elas compreendam. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O menino, ele tem a criança, que é o menino, ele tem um jeito de falar, um jeito de sentir, um jeito de discorrer, um discurso próprio, uma linguagem própria, um sentimento próprio, uma fala própria. Por isso, quando nós formos evangelizar as crianças, nós temos que usar a linguagem da criança, a fala da criança, o sentimento da criança, o discurso da criança. A evangelização das crianças, ela é diferente da evangelização dos adultos, porque são crianças. É por isso que nós devemos usar recursos audiovisuais. A criança, ela tem que ser evangelizada através de figuras, através de historinhas, através de
filmetes. Ainda mais nos dias de hoje, irmãos, que nós temos o audiovisual adiantado. As crianças hoje já sabem mexer no celular, vivem brincando no celular. Eles são... A vida deles é de imagens. E é por isso que a evangelização tem que ser feita com imagens. E aí nós vemos que há muitos irmãos que são muito ignorantes. Desculpa a expressão. Que não querem que se tenha uma figura de Jesus na evangelização, no ensino da palavra de Deus para as crianças. Não, isso é idolatria. Irmãos, não tem nada a ver. Paulo diz que o menino, ele fala como menino, sente como menino, discorre como menino. E nós precisamos usar desses recursos audiovisuais para evangelizar as crianças. E mais uma vez eu digo, enquanto o diabo instrumentalizou a mídia com recursos audiovisuais, com os demônios animados, a igreja ficou para trás. Só na década de 90, irmãos, é que aqui no Brasil nós tivemos o surgimento da Arve Cris, as artes visuais cristãs, né? Do Esmilinguido e sua turma. Só na década de 90. Enquanto que as grandes indústrias de entretenimento, da mídia, já estavam aí com milhares de desenhos e de filmes desvirtuando as crianças, como fazem até hoje. Nós precisamos ter material apropriado para evangelizar as crianças. Uma linguagem acessível, recursos audiovisuais, histórias bíblicas. E aí nós nos lembramos de C.S. Lewis. C.S. Lewis, já na década de 30, 40, 50, ele escrevia fábulas como as Crônicas de Nárnia, para, através de contos de fadas, através de histórias, de fábulas, de histórias de ficção, evangelizar as crianças, fazendo um contraponto com os contos da carochinha, os contos de fadas, que ensinam bruxaria, que ensinam mágica, que trazem valores contrários à palavra de Deus. Charles Spurgeon tem um livro chamado Pescadores de Crianças, e nós mencionamos este livro aí. E ele diz que a evangelização das crianças deve ser feita como uma alimentação espiritual. Charles Spurgeon diz o seguinte, vamos ler aqui o trecho que nós pegamos do seu livro Pescadores de Crianças. Ele diz o seguinte: é significativo que o verbo usado aqui para cuide dos meus cordeiros é muito diferente do usado no preceito cuide de minhas ovelhas. Não vou preocupá-los com palavras gregas, mas no segundo caso, cuidar significa exercer o ofício de um pastor, governar, regulamentar, dirigir, orientar, fazer tudo o que um pastor tem de fazer com o rebanho. Mas no primeiro caso, cuidar não tem todos esses significados, mas sim o de alimentar. E dirige professores a uma obrigação que eles talvez possam negligenciar, ou seja, a de instruírem crianças na fé. Os cordeiros não precisam tanto de ser mantidos em ordem como nós, que temos conhecimento, que temos avançados, que temos tanto conhecimento, e no entanto sabemos tão pouco, que achamos que estamos tão avançados que julgamos uns aos outros e brigamos. As crianças cristãs necessitam principalmente aprender a doutrina, o preceito e a vida do Evangelho. Precisam que a verdade divina lhes seja ensinada com clareza e convicção.
Spurgeon está mencionando a passagem lá de João, capítulo 21, quando Jesus se dirige a Pedro, depois daquela pesca milagrosa. Jesus disse o seguinte, capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe outra vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Veja, irmãos, como Jesus considera as crianças, que ele coloca em primeiro lugar, manda que Pedro apacentasse, cuidasse dos cordeiros. Cordeiro é a ovelha pequena, é o filhote, são as crianças. Jesus colocou prioridade na criança. E diz Spurgeon que esse apacenta meus cordeiros no original quer dizer alimenta. A criança ela tem que ser ensinada na doutrina. Ela tem que ser ensinada na palavra de Deus, com dedicação. Nós precisamos ensinar a verdade do Evangelho. É ensinar a doutrina, é ensinar a palavra de Deus. Na linguagem da criança, mas eu tenho que ensinar a palavra de Deus. Ensinar os valores cristãos. Alguns anos atrás, um grande professor de escola dominical, nosso companheiro, o professor Aristóteles de Alencar, que hoje é o responsável do estudo dos professores da escola dominical lá da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, aqui em São Paulo, ele disse que ele estava numa determinada igreja e viu que na escola dominical as crianças ficavam brincando de passanel. Irmãos, isso não é evangelizar a criança. A criança tem que ser ensinada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Diz Salomão, com muita propriedade, lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu tenho que ensinar a doutrina. A evangelização da criança é uma alimentação espiritual. E tem que ser ensinado, diz Spurgeon, com clareza e convicção. É por isso que o próprio Spurgeon diz que o evangelizador da criança, ele deve ser uma pessoa de fogo. E é interessante, vou ler aqui esta passagem também do livro Pescadores de Crianças, de Charles Spurgeon. As crianças acham o máximo reunir-se em volta de um fogo, seja na lareira ou no coração. Certas pessoas parecem ser formadas de gelo, e dessas crianças logo fogem. As congregações ou classes se tornam menores a cada domingo, quando criaturas frias e insensíveis têm autoridade sobre eles. Mas quando um homem ou mulher tem um coração bondoso, as crianças parecem se reunir prontamente, como moscas em dias de outono se agregram num muro quente ensolarado. Por isso Jesus diz a Simão, e de coração caloroso, cuide de meus cordeiros. Ele é o homem para a posição. Por que Jesus escolheu Pedro para cuidar das crianças, dos cordeiros? Diz Charles Spurgeon, porque ele era um homem de fogo, ele era um homem sensível, ele era um homem amoroso, um homem caloroso. Nós devemos evangelizar as crianças, demonstrando toda a nossa sensibilidade, todo o nosso afeto, todo o nosso carinho, principalmente nos dias de hoje, em que existem muitas crianças abandonadas de pais vivos, onde as crianças não têm um ambiente de afeto, de carinho nos seus lares, onde há falta de amor para com as crianças. A evangelização das crianças deve ser uma dedicação, um afeto. Veja, Jesus mandou que as crianças chegassem até ele, e ele impôs as mãos sobre elas.
E só depois ele partiu daquele lugar. Jesus, ele era carinhoso, afetuoso com as crianças. Nós devemos evangelizar as crianças com afeto, com carinho. Por isso que a evangelização das crianças tem que levar bala, tem que conversar com a criança, tem que acariciar a criança, tem que mostrar carinho, dedicação para com as crianças, afeto para com as crianças, porque elas precisam disso. E só assim nós poderemos evangelizá-las e ganhá-las para Jesus. Mas onde começa a evangelização das crianças e quando começa a evangelização das crianças? E aqui nós nos lembramos de outro ensinamento do saudoso pastor Carlos Padilha de Siqueira. Foi pastor em várias cidades aqui do interior de São Paulo e terminou seus dias presidindo a igreja de Presidente Prudente. Pastor Carlos Padilha, um dia, no ensinamento, nos disse que chegou uma mãe e perguntou para ele: olha, meu filho já tem 2 anos, quando é que eu devo começar a evangelizá-lo? E o pastor Carlos Padilha virou para aquela mãe e disse: você já perdeu 2 anos de evangelizá-la. A criança ela deve ser evangelizada desde o momento em que ela é concebida. Desde o momento que você sabe que a mãe está grávida, os pais devem começar a evangelizar a criança. A psicologia diz que a criança já ouve a voz dos pais, principalmente a voz da mãe, e ela já sente o sentimento da mãe e do pai. Então você já deve ali, mãe, ou pai ali também, acariciar a barriga da sua esposa e ali já ir falando coisas da palavra de Deus para a sua criança. É desde ali que começa a evangelização das crianças. E a evangelização das crianças deve ser iniciada no lar. A casa, os pais são os primeiros evangelizadores. É um dever dos pais evangelizar os filhos. A palavra de Deus deve ser ensinada em casa e não na escola dominical. A escola dominical ela complementa o ensino da palavra, mas são os pais que devem ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. O próprio Spurgeon, ele diz: os pais também pecam quando omitem a religião da educação de seus filhos. Talvez a ideia seja que suas crianças não podem ser convertidas enquanto são crianças, e então acham o lugar onde eles estudam nos seus tenros anos inconsequente. Mas isso não é verdade. Muitos pais esquecem-se disso até quando suas meninas e meninos estão nos últimos anos da escola. Manda-nos para outros países, a lugares com toda sorte de perigo moral e espiritual, com a ideia de que lá poderão completar os seus estudos elegantemente. Em quantos casos eu vi esta instrução completada, e ela produziu moços que são consumados libertinos e moças que só sabem flertar. Conforme se semeia, se colhe. Vamos esperar que nossos filhos conheçam o Senhor, que desde o início combinemos com o seu ABC o nome de Jesus. As crianças têm que ser evangelizadas pelos pais. Os pais são os primeiros evangelizadores das crianças. Em Efésios, capítulo 6, versículo 4, está escrito: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O lar é o primeiro lugar em que as crianças devem ser evangelizadas. Na próxima lição falaremos da evangelização na família, por isso não nos deteremos muito neste ponto. O segundo lugar onde se deve fazer a evangelização das crianças é na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical ela nasceu
para evangelizar as crianças. Robert Raikes, o fundador da escola dominical, ele criou a escola dominical justamente porque ele percebeu que as crianças ficavam nos domingos ociosos, lá em Gloucester, na sua cidade, lá na Inglaterra, no começo da Revolução Industrial, porque as crianças trabalhavam e muitas horas por dia nas indústrias. Nas primeiras indústrias, as crianças faziam trabalho, trabalhavam desde a mais tenra infância e trabalhavam 18, 19 horas por dia. No domingo não tinha trabalho e elas ficavam perambulando pelas ruas. E Robert Raikes percebeu que aquelas crianças, da forma como elas estavam, elas iriam se perder, se tornar bandidos, se prostituir. E ele então, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, criou as escolas dominicais, justamente para ensinar aquelas crianças a ler, escrever, a fazer as 4 operações aritméticas e ensiná-las a palavra de Deus. Então a escola bíblica dominical é um lugar apropriado para a evangelização das crianças. E a exemplo do que fazia Robert Raikes, todo domingo pela manhã, ele procurava as crianças nas ruas e as levava para a igreja, para que elas aprendessem na escola dominical. Ia nas casas e pediam aos pais que permitissem que essas crianças fossem aprender na escola dominical. É isso que nós devemos fazer também. Nós devemos pegar as crianças que estão na rua, nós devemos ir às casas das imediações da nossa igreja local e pedir aos pais que permitam que estas crianças venham e aprendam a palavra de Deus. A escola bíblica dominical é um lugar apropriado para a evangelização das crianças. Mas além da escola bíblica dominical, nós temos o culto infantil. É preciso, irmãos, que nós tenhamos o culto infantil. Nos domingos à noite, ou nos outros dias de culto na igreja, nós não devemos segregar as crianças. Há um erro. Há muitas pessoas que fazem o culto infantil já desde o começo do culto. As crianças já chegam, já vão para um lugar à parte. Não, nós não devemos segregar as crianças. As crianças precisam aprender a liturgia do culto, as crianças precisam participar da igreja local, mas na hora da mensagem, elas precisam de uma mensagem com linguagem própria delas, com uma linguagem acessível. Então elas devem participar do culto até a hora da mensagem. E aí então elas devem fazer o seu próprio culto, o culto infantil, onde será dada uma mensagem na linguagem delas. Culto infantil não é para fazer brincadeira, não é para ficar pintando. Não, pode até pintar, tá, mas é para ter uma mensagem. Assim como os adultos terão uma mensagem da parte de Deus, com a palavra de Deus, as crianças também têm que ter uma mensagem da palavra de Deus, uma palavra de Deus voltada na linguagem delas. E aí também elas serão evangelizadas. E aí também nós devemos ir nas imediações da igreja local e convidar, pedir aos pais que venham e tragam as suas crianças para a igreja, para o culto, e lá elas serão evangelizadas. Uma outra maneira de evangelizar as crianças, uma atividade muito propícia para a evangelização das crianças, é a escola bíblica de férias. E nos dias de hoje, irmãos, esta é uma atividade evangelística de grande valor. Por quê? Porque hoje as crianças, os pais trabalham, normalmente o pai e a mãe trabalham, as crianças ficam em creches, ficam na escola em tempo integral, e na época das férias, os pais não têm onde deixar as crianças. Tem que pedir para os avós, para parentes, para algum amigo, deixar a criança. É nesse momento que a igreja deve entrar. No período das férias escolares, quando as creches estiverem fechadas, quando as escolas estão fechadas, a igreja deve abrir as suas portas para as crianças. Convidar os pais a que deixem as crianças durante uma semana na igreja.
participando de diversas atividades, onde elas serão evangelizadas. Agora, a escola bíblica de férias, irmãos, eu digo que é natural, normal que se faça uma semana, ou 4 dias, 3 dias. Não é um dia só. Tem gente que faz escola bíblica de férias um dia só. Isso não é escola bíblica de férias. Escola bíblica de férias exige uma continuidade, mas exige também um envolvimento da igreja inteira. Não é só o departamento infantil. Porque nós vamos assumir uma responsabilidade de ficar com a criança 1 ou 2 períodos do dia. Então nós temos que ter a mesma infraestrutura que tem uma creche, que tem uma escola, com alimentação, com equipe médica, ou pelo menos uma equipe de transporte que leve alguma criança que passe mal o mais rápido possível para uma unidade de saúde, com condições higiênicas, e aí elas serão evangelizadas. Então a igreja inteira tem que estar envolvida neste trabalho. E a igreja estará contribuindo e estará sendo bem vista pela comunidade, porque inclusive estará resolvendo um problema dos pais de ter esta criança. E a escola bíblica de férias, sempre que possível, deve terminar com uma atividade que traga os pais. O encerramento deve ser feito na companhia dos pais, para que os pais vejam o que as crianças fizeram, trabalhinhos, peças, durante todo aquele período, e para que elas também sejam evangelizadas, né? Os pais também sejam evangelizados no final deste trabalho. Isso é muito mais produtivo, irmãos, do que festividades de crianças, que se enche de criança durante 1, 2 ou 3 horas. Não estou dizendo que não se deve fazer a festividade, mas o papel da escola bíblica de férias é muito mais efetivo e eficaz na evangelização. Também o nosso comentarista fala da alfabetização evangelizadora. Nós vimos aqui Spurgeon dizendo, vamos esperar que os nossos filhos conheçam o Senhor, que desde o início combinemos com o seu ABC o nome de Jesus, que leiam suas primeiras lições da própria Bíblia. É notável o fato de que as crianças não aprendem a ler de nenhum outro livro tão rapidamente como do Novo Testamento. Há um encanto no livro que atrai a mente infantil. A alfabetização evangelizadora. Nós devemos aproveitar a Bíblia Sagrada para alfabetizar as crianças. Nós devemos fazer com que as crianças aprendam a ler lendo trechos da Bíblia, lendo histórias da Bíblia. Hoje já existem Bíblias voltadas para o público infantil. É importantíssimo que nós a ensinemos matemática usando a Bíblia. Outro dia eu conversava com uma irmã e ela dizia que uma pessoa incrédula, ateia, ela tirou a sua criança da escola justamente porque ela viu que na aula de matemática a criança estava aprendendo a somar com expressões bíblicas. Aí colocou, havia 2 ovelhinhas, Jesus tinha 2 ovelhinhas, Jesus tinha 3 ovelhinhas, e juntou as 2 com as 3 ovelhinhas, quantas ovelhinhas ficaram? É assim que nós devemos educar e alfabetizar as nossas crianças. A alfabetização evangelizadora. Instrui a criança no caminho que ela deve andar, e quando envelhecer, ela não se esquecerá dele. E por fim, na evangelização de crianças, nós devemos também preparar os pais. Como nós dissemos, os pais são os primeiros evangelizadores das crianças. Por isso, a igreja local deve prepará-los para que eles tenham condição de ensinar a doutrina em casa. Os pais devem ser preparados. O departamento infantil, ele não deve se dedicar apenas às crianças, mas eles devem também dar palestras, seminários, orientações aos pais. E principalmente, irmãos, orientar os pais a acompanharem a vida escolar dos seus filhos. E em casa,
a tirarem o veneno que é incutido na mente das crianças nas escolas. Como nós dissemos, as escolas são verdadeiros centros de perversão. E os pais crentes precisam estar preparados para tirar das crianças o veneno que é colocado na escola. Fazer como fez o profeta Eliseu, que tirou o veneno da panela, colocou farinha na panela e tirou aquele veneno daquela comida que tinha sido preparada inadvertidamente por algumas pessoas que misturaram com a comida ervas venenosas. A farinha é símbolo da palavra de Deus. Os pais precisam acompanhar a vida escolar dos seus filhos e ensinar a palavra, colocar a farinha na panela, tirando o veneno deste trabalho satânico, não só nas escolas, mas também na mídia. Assim fazendo, estaremos evangelizando as crianças, porque elas são das tais, é o reino dos céus. Amém?